E a gente mostra que tudo está se reinventando com a pandemia. A gente já falou da educação, economia, do turismo, mas como será pós-pandemia? Vamos conversar sobre isso com a psicoterapeuta Sabrina Amaral, direto de Campinas, interior de São Paulo. Sabrina, seja bem-vinda para a gente poder se programar para o pós-pandemia. Que dica que você traz para a gente? Seja bem-vinda à Central da Esperança. Obrigada, Luara. Obrigada, Eduardo. Um prazer estar aqui no programa com vocês. Eu acho que essa pandemia, ela nos colocou numa situação emocionalmente desafiadora. Então, o que era para ter durado poucas semanas ou alguns meses, acabou se estendendo mais do que o programado, e isso trouxe algumas sequelas emocionais para a população de um modo geral. Desde questões mais leves, como distúrbios do sono, distúrbios do apetite, até questões mais severas, como casos de ansiedade, alguns sintomas de depressão. E aí é importante que as pessoas elas atentem para como que elas lidam com essas questões, porque até pessoas que usualmente estavam funcionais, como a gente diz na psicoterapia, agora começam a apresentar esses desafios. Então, eu elenquei aqui 5 dicas que podem ajudar as pessoas a lidar com esse novo normal, se é que a gente pode chamar dessa forma, não é mesmo? A primeira dica seria a de se apropriar de quem a pessoa é. O que é esse se apropriar-se? É você entender que você é um ser inteiro. Muitas pessoas aceitam parte de suas características emocionais e partes não. Então, tem dias que elas acordam um pouco mais desanimadas, um pouco mais sem energia. Como é que elas lidam com isso? Negar o fato acaba piorando bastante a situação. Agora, quando ela se apropria de quem ela é e ela assume isso como um inteiro, fica um pouco mais fácil de ela lidar com a situação do que entrar numa negação. A segunda dica seria a de ela se analisar. Então, nesse momento em que ficou todo mundo dentro de casa e olhando essa rotina, entender se as escolhas que ela está fazendo nesse momento, elas são consistentes com a vida que as pessoas querem ter no pós-pandemia. Eu acho que antes da pandemia estava todo mundo vivendo num piloto automático, correndo, e ia trabalhar, e do trabalho ia para a escola, da escola à faculdade, e tinha essa rotina muito corrida. Quando nós estamos em casa agora, nós paramos para analisar aquilo que faz sentido a gente manter ou não manter depois da pandemia. E tem uma pergunta-chave para isso que eu costumo passar para os meus pacientes, que é a seguinte: as escolhas que eu estou fazendo agora, elas são consistentes com a vida que eu quero criar para mim? Então, analisar isso tudo é bastante importante. A terceira dica que eu dou para as pessoas é a de assumir o controle. Muitas pessoas, mediante essa situação do isolamento, elas sentem-se como uma sensação de travamento. Nada está no meu controle, não tem nada que eu possa fazer, isso gera angústia, gera ansiedade, e o que é a ansiedade senão esse excesso de futuro? Então, assumir o controle é um verdadeiro antídoto para essa sensação que a gente tem de travamento emocional, de não saber o que fazer. E como é que a gente faz isso? Trazendo a atenção para o momento presente. Então, por exemplo, se a pessoa está com medo de ser desligada do trabalho por conta de uma crise econômica ou coisas nesse sentido, ela não controla o fato de ela ser ou não ser desligada, mas ela pode controlar tudo que está relacionado ao que está em volta disso. Então, ela pode aproveitar esse tempo para fazer um curso e se capacitar melhor, para entrar nas redes sociais e construir um bom networking, no caso de ela precisar acionar uma recolocação profissional. Ela pode aproveitar esse tempo para pedir um feedback para os pares de trabalho, para o chefe dela, de como ela está produzindo no trabalho. Então, é trazer a atenção para aquilo que está no controle dela. E, às vezes, o passo pequeno é melhor do que passo nenhum, não é mesmo? Sabrina, pensando nesse contexto que você está falando, de você dar um passo, você faz toda essa análise, você tem controle da situação, você reconhece o que não está no seu poder de controle. Quando a gente pensa nisso tudo e a gente está num contexto muito incerto, era para ser só uma quarentena, agora já são 4 meses e não sabemos onde vai parar essa pandemia, como que a gente pode arriscar para poder traçar novos projetos, novos planos com menos frustrações diante desse cenário tão incerto?
comentei contigo aqui da dica número 2, de você analisar aquilo que faz sentido para você manter ou não, é exatamente nessa linha, Luara. Porque eu vejo muitas pessoas que antes da pandemia viviam nesse piloto automático. E viviam para pagar a conta, para cumprir o compromisso, para estar presente, mas muitas pessoas ficavam infelizes na posição e se ocupavam, né, nessa agenda corrida demais de pensar nessas questões emocionais que são mais doloridas. Eu acho que a primeira dica é entender o que faz sentido e se conversa com os valores e o propósito de cada pessoa. O que você gosta de fazer? O que faz sentido para você? O que você sente que conversa com esse legado, com esse propósito que você gostaria de deixar? E, mediante isso, traçar um plano, uma estratégia para sair do lugar. Por exemplo, se você está hoje numa profissão que você não gosta muito, mas que ela demanda para você um tempo e traz para você uma estabilidade financeira, mas você gostaria, por exemplo, de empreender. Quais são os passos que você precisaria dar a curto, médio e longo prazo para fazer isso acontecer? O tempo vai passar de qualquer maneira, Luara, isso é um fato. Então, ficar se escondendo atrás desse medo de fazer esse movimento é algo que não vai ajudar e vai tornar as pessoas ainda mais infelizes. Então, trazer o foco da atenção para aquilo que está no controle. Eu quero empreender. Qual é o negócio que você gostaria de ter? Qual é a habilidade que você tem que você pode usar? Quem são as pessoas que estão próximas ali que podem te dar uma rede de apoio? Quando você traz atenção para esse momento presente, ela destrava essa sensação de, puxa, eu não consigo fazer nada em relação a isso. Faz sentido? Sabrina, eu acho que o ponto principal de tudo isso é se reconhecer. Eu tomo isso como princípio, né? Essa autoanálise, porque a gente tem que reconhecer também que nesse momento nós não somos super-heróis. A gente tem as nossas fraquezas que se potencializaram nesse momento de distanciamento social, mas a gente tem que buscar principalmente nossos pontos fortes. Quero agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança. Faltaram só 2 dicas aí, né? Você estava na 3ª dica, rapidamente para a gente encerrar. Vamos lá. A 4ª dica tem exatamente a ver, Eduardo, com isso que você mencionou, de você se aceitar como você é, se aceitar por inteiro. Quando você se aceita do jeito que você se liberta da necessidade de aprovação do olhar do outro. E os relacionamentos acabam ficando muito mais leves, muito mais fáceis. Se eu puder deixar uma dica de leitura, eu recomendo A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que traz muito esse contexto de você se aceitar por inteiro. E a 5ª dica tem a ver com o que a Luara dizia agora. Como é que a gente se lança nisso que faz sentido para a gente? É o momento de você arriscar. Eu acho que depois de toda essa reflexão que a gente teve estando em casa, é o momento de você se arriscar, de você se lançar para fazer alguma coisa que faz sentido e que você acredita plenamente. Sabrina, a gente quer agradecer muito a sua participação, essas 5 dicas. Com certeza quem está em casa está acompanhando, está refletindo mais sobre esses novos projetos pós-pandemia. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, obrigada, pessoal. Nós que agradecemos a sua participação.